O autor que a gente vai trabalhar hoje é um autor super francês, digamos assim. Eu diria que, a começar pelo nome, é um nome como assim, o nome de um vinho francês, né? Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Merlot-Ponty. É um nome difícil até de gravar. Eu acho até que a gente esqueceu um pedacinho ali no quadro. Mas você veja, não é importante a gente pensar na pronúncia, né? Não é algo que a gente vai precisar pronunciar nessa prova, né? Então eu acho que isso não é importante. Agora, você veja, Merlot-Ponty é como um vinho e dele a gente podia falar muitas coisas. A gente vai poder falar de um vinho, de repente, que ele é estruturado, que ele é elegante, e esse tipo de coisa. A gente vai fazer o mesmo sobre o Merlot-Ponty, né? Então, eu proponho a gente começar com essa imagem do vinho. E não sei se vocês notaram, gostaria de fazer isso presente também, mas aqui tem uma linha, tem uma caneta preta e, claro, no meu caso, tem um livro que a gente vai ler, né? Eu acho que no vestibular a gente tem uma outra versão indicada, uma outra tradução, mas é super importante pensar que essa obra é a nossa fonte, né? Então, a obra que a gente vai trabalhar hoje, que se chama A Dúvida de Cézanne, ela tem essa característica que eu acho que é o nosso ponto de partida. Ela foi escrita na Argélia. Ela foi publicada em Paris, numa revista que se chama Fontaine. Essa é a origem do texto que a gente vai trabalhar hoje. E é curioso, ou pelo menos não menos importante, notar que foi escrito num período em que essa revista passou da Argélia para Paris. E passou não por acaso. O contexto dessa revista marca também, eu acho que um primeiro ponto de lembrança, que é a Segunda Guerra Mundial. O Merleau-Ponty, esse nosso autor, é um escritor que escreve no século XX, e ele escreve na primeira, digamos assim, no primeiro movimento dessa revista para Paris, na chegada dela a Paris. Então eu acho que isso dá um panorama para a gente entender que esse texto, essa fonte que a gente está trazendo aqui, ela marca também o período da Segunda Guerra Mundial. É um período em que, por exemplo, essa revista não funcionou em Paris. Não funcionou em Paris porque a Paris estava ocupada. Ou seja, se eu posso colocar isso melhor. Vamos retomar então. Nosso autor, Merleau-Ponty, escreveu essa obra, A Dúvida de Cézanne, e então a gente quer localizar ela primeiro, aquele básico. A gente vai olhar esse vinho, então vai procurar um rótulo, uma característica dele, para pelo menos saber a que lugar ele pertence, a que tempo. Então o que eu proponho é o seguinte, né? Eu vou até ler isso aqui que eu escrevi, que eu acho que ficou razoável. O ensaio A Dúvida de Cézanne, que tem 20 páginas, foi publicado em uma revista, em dezembro de 1945. Então, a fonte do nosso estudo aqui é uma revista chamada Fontaine, que foi muito importante na época. E foi muito importante porque ela marca um certo período histórico. A revista começa a ser publicada na Argélia francesa, sendo transferida a Paris só depois do final da Segunda Guerra, ou seja, depois que Paris é desocupada pelos fascistas. É um ensaio, como o título diz, sobre a dúvida de um artista. Esse artista é o pintor pós-impressionista que se chama Cézanne. Se a lista de obras para o vestibular fosse uma estante, uma grande prateleira, onde estão esses livros,
esse e todos os outros que foram recomendados para o vestibular, esse nosso teria uma etiqueta. E nessa etiqueta estaria escrito estética. Porque essa obra cobre a área de estudos denominada estética. De fato, é uma novidade na lista esse ano, né? A Dúvida de Cézanne, ela vem substituir o Vigiar e Punir, do Foucault, e vem substituir porque ambas colocam no centro do debate, justamente, a estética. Agora, a razão dela ser diferente das outras, eu acho, é porque nos oferecem outras ferramentas. Ferramentas que nos permitem estudar algumas relações que foram pela própria tradição. A tradição, no caso, dessa própria academia, por exemplo. Não é algo abstrato. Né? Eu acho que é situado no sentido muito prático também, né? De que matérias a gente estuda ou vai estudar e por que esses livros são indicados. Então, estética significa uma divisão, né? Uma disciplina, algo com que a gente organiza as matérias aqui na universidade, por exemplo. Nesse sentido, a gente tem uma ferramenta, digamos assim, que permite nos estudar outras relações dessa tradição. Da tradição filosófica, só para não deixar esse ponto obscuro, a gente está localizando na estante com essa etiqueta, essa obra que a gente estuda, o ensaio A Dúvida de Cézanne, e como que para facilitar essa identificação, tanto do autor quanto da obra, fica essa maneira, essa denominação de estética. Bom, ela ocupa esse espaço porque é uma forma de conhecimento que compõe, junto com a razão, o espaço dessa discussão, inclusive desse auditório. Então, a estética, como uma área, um ramo da filosofia, ela inclui, compõe, junto com a razão, junto com a tradição, com o pensamento racional, também a imaginação e a percepção. Eu acho que isso é importante. Estética, sem dúvida, é uma palavra muito antiga, muito tradicional. Significa, ao menos desde Platão, sensação, ou mesmo percepção. Mas ela é, como eu disse, um ramo da filosofia. E a característica dela é se contrapor à soberania que uma certa razão, vamos dizer, científica, parece ter tido com relação ao que é conhecer as coisas e o mundo, ou seja, o acesso à verdade. Então, a estética é como uma ferramenta, uma lente. Ela possibilita estudar, por exemplo, como a gente forma um julgamento sobre o que é bom ou belo, sobre o que é ter mau gosto e assim por diante. Em outro sentido, um pouco tradicional e talvez ultrapassado, mas é elegante de dizer, eu admito. A estética também estuda com as relações entre o ser, a linguagem e o mundo. Ou seja, essa tradição filosófica, né? Essa maneira de colocar as coisas clássicas, né? Enfim, eu acho que o importante é destacar aqui é que essa área de estética, ela não substitui, ela não quer tomar o lugar de uma razão tradicional, né? Mas ela quer estar ao lado das outras formas de conhecer e oferecendo outras saídas. Gosto desse termo, oferecendo outras saídas. Bom, algumas pessoas vão perguntar como que a estética pode ser tão importante quanto ética, quanto lógica, por exemplo, né? E aí eu acho que talvez fosse importante perguntar, vamos dizer, como a gente se veste hoje, como a gente está vestido hoje, como os nossos colegas estão vestidos. Isso em relação ao estilo.
Talvez pareça estranho colocar a estética nesse lugar para começar uma aula. Mas eu acho que se existe uma percepção um pouco mais demorada, se a atenção de vocês pode agora passear um pouco sobre essas minhas palavras, ela tem a ver com se ver nesse lugar, nesse auditório. Perceber que a gente veste, se arruma, ou mesmo o nosso gesto, enfim, o nosso jeito de caminhar, de usar um óculos, de usar uma gola rolê preta, como se fosse, de repente, algum autor francês. O ponto é que isso parece muito com outra coisa que de repente a gente viu, que de repente estava numa gravura renascentista, num retrato, quem sabe. Então talvez não seja por acaso que a gente se veste assim, que a gente anda assim. Ao menos esta é a posição que a estética reclama para si com relação a esse estudo, com relação a essa busca por um conhecimento, uma verdade. Então, se alguém levar a sério esse tipo de pergunta, ele vai encontrar nessas ferramentas, nessas lentes, um tipo de abordagem que vai tentar responder essas questões. Alguém poderia se perguntar, por exemplo, como fez o Freud, por que adoramos um líder? Alguém vai buscar razões bastante práticas. Ele faz isso, faz aquilo. Mas será? Será que era isso que você precisava racionalmente? Ou será que não é tão fácil explicar assim, porque você segue um líder? Pois bem, essa é uma das perguntas que desafiam o tipo de verdade e as abordagens possíveis para responder essa pergunta. Uma segunda, talvez um pouco mais interessante, com relação à nossa vida cotidiana, seria pensar, como colocou o Foucault, talvez não por acaso, existe uma certa responsabilidade do Merleau-Ponty assumir o lugar do Foucault. Porque o Foucault diz assim, talvez exista uma norma muito prática, muito exterior a nós, uma lei, algo que está aí, dado na sociedade. Mas por alguma razão, ela é internalizada também. Ela passa a vigorar mesmo quando a gente está de olhos fechados. A gente se julga conforme essa norma, por exemplo, sem precisar que alguém diga o que a gente deve fazer, como a gente deve se comportar. Essa é uma outra maneira de se colocar uma pergunta em estética e que caracteriza, para a gente poder entrar nesse texto, o que é essa área, qual a importância desse livro na biblioteca. Nessa grande estante, eu quis dizer assim, como se fosse um recurso mnemônico, algo para a gente localizar mais rápido essa questão, de repente, na prova. A gente pensar nesse vinho, nesse autor, pensar que ele é francês, pensar que ele está no século XX, nessa primeira parte, que ele escreve, que a fonte do nosso texto é esse ensaio publicado na revista Fontaine, e a revista Fontaine, por sua vez, ela não está em Paris, porque Paris está ocupada. Paris simplesmente está ocupada pelos nazistas naquela época. Então eu acho que isso facilita a gente localizar. Bom, A Dúvida de Cézanne é um ensaio sobre as dúvidas de um artista. Então tem tudo a ver com arte. E ele publica esse ensaio que tem tudo a ver com a ocupação nazista da França. É um ensaio, como vimos, classificado como um ensaio de estética. O tipo de questões que a estética coloca pode ser, como vimos,
Por que adoramos um líder? O que faz muito sentido em um período de guerra. A estética também poderia se perguntar como uma norma é internalizada. Ou ainda, será que o gosto é algo natural ou totalmente livre? Como vimos, esse tipo de questão parecia não ter lugar junto às razões científicas de acesso à verdade. Mas as razões que tentaram esclarecer essas questões simplesmente não davam conta, abrindo espaço para uma maior valorização da percepção e da sensação. Então, em primeiro lugar, nós vimos que essa é uma obra da arte estética e vimos que a estética é uma forma de conhecer que compõe junto com a razão, a imaginação e a sensibilidade. Enfim, é importante não esquecer que essas classificações são como rótulos ou etiquetas, né? Enfim, elas servem para identificar nosso autor e a nossa obra na prateleira, dentre os outros. Né? Vocês estão provavelmente cheios de obras para ler e para decorar, então foi uma maneira da gente localizar isso mais facilmente. Enfim, espero que seja útil, ao menos para a gente não se perder e começar bem. Muito interessante a sua pergunta. Eu acho que a gente podia ir um pouco mais devagar e pensar a estética como um ramo da filosofia, para a gente localizar esse texto, esse autor e a importância desse debate. Então, em primeiro lugar, ainda sem entrar na sua ótima questão, né, refletir, né, a estética como um reflexo dessa razão é uma pergunta, sem dúvida, muito filosófica, muito interessante. Mas ela talvez antecipe um pouco as dificuldades que a gente vai ter com esse texto. Então, gostaria de propor que a gente pensasse primeiro esse rótulo, né, essa etiqueta de estética, só para a gente lembrar que tem outras obras de filosofia, como essa daqui, outras obras de literatura e assim por diante. Então, lembrar que ela se localiza, né, nessa estante como uma disciplina, né, um ramo da filosofia. Ela trata de questões que têm tudo a ver com a razão, esse espaço que a estética reclama para si. Tem tudo a ver. Mas é um pouquinho mais complicado. Eu acho que vai ficar um pouco mais claro, espero, conforme a gente for passeando pelo texto. Tudo bem? Bom, nessas 20 páginas que compõem o ensaio, eu proponho traçar um arco narrativo que vai de uma insatisfação a uma liberdade. Começa com uma dúvida, o que é, na verdade, cheio de cólera, de depressão, de sofrimento. E assim caminha até a liberdade. Uma liberdade incompleta, sem dúvida. Mas é assim que o ensaio termina. O ensaio, como vimos, ou pelo menos como eu pretendo mostrar, é uma crítica à razão única, em benefício da experiência humana, e, em particular, em uma atenção à percepção sensível. Essa minha sugestão de leitura é porque eu acho que esse texto também é bastante complicado, cheio de termos precisos e com muitas camadas, que em nosso propósito pode se tornar uma armadilha. Então, por um lado, ele tem essa vantagem, que eu acho que é uma característica das obras que são escolhidas para o vestibular, que você não precisa ler, você não precisa entender as outras obras do Merleau-Ponty, que são até mais difíceis. Então, eu acho que ela foi escolhida por isso. Só que é preciso tomar algum cuidado para não ir com sede ao pote, eu diria assim. Tentar entender as proposições filosóficas, passar tempo com elas. Eu acho que isso pode acabar sendo realmente um entrave. Eu, pelo menos, digo por mim, eu estou no quarto ano de filosofia, eu já fiz 3 cursos de Merleau-Ponty,
E, sinceramente, eu não entendi nada desse livro. Eu proponho um arco narrativo para a gente entender esse conjunto, para a gente dar uma passeada por essas 20 páginas que compõem o ensaio e assim localizar nesse todo a relação que essas partes têm, qual o peso que essas discussões vão ter, né, para essa obra. E eu penso que o autor não desgostaria totalmente dessa minha sugestão de leitura. Com sorte, também vai ajudar, né, vai ser útil para alguém. Então vejamos, nós temos que cobrir 24 parágrafos nesse sobrevoo. Mas logo no primeiro parágrafo tem, vamos dizer assim, uma dessas armadilhas, que é uma frase forte. Ela diz assim: a pintura foi o seu mundo e a sua maneira de viver. A gente não vai começar por ela. Ela é importante, a gente vai voltar, mas eu sugiro que a gente pese, por dizer assim, nessa balança do texto. E essa imagem eu só queria trazer porque, você vê, a gente vai medir o peso de uma frase que aparece no primeiro parágrafo. Uma frase importante. E aí eu peço para vocês, vamos não só medir, né, essa frase importante, mas também ver a balança que mede. É com esse tipo de verdade que a gente está lidando aqui. Uma verdade um pouco mais complicada, eu diria assim. Esse primeiro arco, que é a minha tentativa de simplificar as coisas de uma maneira... Eu não sei se simplificar é uma boa palavra. Traçar um arco narrativo para a gente ver o conjunto. Esse é o primeiro movimento. Eu vou começar também do primeiro parágrafo, mas eu vou começar com uma imagem que eu vou chamar de vida. É a imagem de um Cézanne envelhecido. Essa imagem ela se passa lá nas verdes montanhas do sul da França, de um verde desbotado, né, mediterrâneo, mas com uma brisa que sopra também naquele mar do sul. Então, nessa imagem, nessa primeira imagem, a gente vê esse balancear da relva, que torna também as coisas um pouco mais oníricas, como uma pintura. E vejam que curioso, a obra começa justamente com esse nosso artista já velho, com 67 anos de idade, há um mês de morrer. Então, o que ele diz, né, nessa primeira imagem? Ele se pergunta, o Cézanne, com 67 anos de idade, chegarei à meta tão buscada e há tanto tempo perseguida? E esse dito vem acompanhado de uma insatisfação, de uma incompletude, que o narrador complementa dizendo: por que tanta incerteza? Assim começamos. Cézanne está insatisfeito na infância porque os colegas são insuportáveis. Está insatisfeito no colégio. Um amigo seu, o escritor Zola, acha que ele tem um caráter doentio. Depois, aos 20 anos de idade, ele se muda para Paris e diz: apenas mudei de lugar, pois o aborrecimento me acompanhou. Os seus quadros fazem sucesso, mas ele está insatisfeito porque não tolera discussões. O jovem Cézanne não tolera discussões porque essa o cansa, e também porque nunca sabe argumentar. Ele está insatisfeito pela incapacidade de dominar situações novas, insatisfeito porque tem medo de ser fisgado pelas mulheres. Aos 42 anos de idade, pensa que morrerá jovem e faz seu testamento. Aos 51, enfim, volta para os vales verdes da sua cidade natal. Aquela das montanhas verdes, onde a relva, com o vento do Mediterrâneo bate e sopra. Às vezes, vai a Paris ainda, mas quando encontra os amigos,
faz sinal para não ser incomodado. Mas o que lhe incomoda? Cezanne tem uma devoção ao mundo sensível, mas à sua época há uma oposição rígida entre teoria e prática. Incomoda-lhe não conseguir explicar porque deseja fazer da pintura, entre aspas, a partir da natureza. Cezanne não se encaixa. Quando diz que deve pintar um rosto como se pintasse um objeto, obviamente, isso só reforça seu caráter inumano. Esquizoide. Inumano. Esquizoide. Mas por qual motivo? Bom, ainda não sabemos, mas sabemos isso. Estamos em busca do motivo. Vamos só retomar para a gente seguir junto nesse comecinho? O primeiro momento do livro, os 5 primeiros parágrafos, a gente tem uma trajetória da vida do Cezanne. Qual a característica desses fatos da vida do Cezanne? Ele está sempre insatisfeito. A gente conhece o motivo? A gente consegue explicar o motivo? Não. Bom, se isso serve para um começo, para a gente começar dessa satisfação, por outro lado, para a gente seguir junto, eu preciso que vocês procurem um motivo. A gente está buscando, como na literatura, entender o que essa personagem, Cezanne no caso, por que ele se sente assim? Eu colocaria dessa forma. Bom, Cezanne, não nos esqueçamos, precisava de 100 sessões de trabalho para uma natureza morta, que são aquelas maçãs em cima da mesa, né? Aquele tema clássico da pintura. 100 sessões de trabalho. 150 horas de pose para pintar um retrato. Em Paris, ia diariamente ao Louvre. Ele pensava que se aprende a pintar. Também se informava sobre a estrutura geológica das paisagens. Ou seja, sua pintura não nega a ciência e não nega a tradição. Mas ele pensava que essas relações abstratas, teóricas, deviam intervir no ato do pintor reguladas a partir do mundo sensível. Que no caso do pintor, obviamente, é o mundo visível. Bom, ele pintava tudo isso com uma certa deformação. Deformações que parecem contra as leis da perspectiva. As travessas ou as taças postas de perfil na mesa deveriam ser elipses, mas são exageradas, dilatadas, como disse um outro amigo para ele. Só que, segundo Merleau-Ponty, as pesquisas de Cezanne na perspectiva, elas descobrem, por sua fidelidade aos fenômenos, o que a psicologia recente ainda haveria de formular. A perspectiva vivida, a de nossa percepção, não é a perspectiva geométrica ou fotográfica. Então, dizer que um círculo visto obliquamente é visto como uma elipse é substituir a percepção efetiva pelo esquema daquilo que veremos se fôssemos aparelhos fotográficos. Segundo ponto, Cezanne pratica, estuda a pintura. Ele não questiona as leis da geometria, as escolas que ele estuda. Ele se dedica. Mas isso não é suficiente. Por que não é suficiente? Uma das razões que o Merleau-Ponty coloca.
é que essa perspectiva da nossa visão não é geométrica, não é fotográfica. Ele quer ir direto à fonte sensível. Os nossos olhos, evidentemente, não veem como a câmera de um celular. Se é que a gente precisa de um exemplo um pouco mais, próximo. Talvez a gente se espelhe nas fotos que a gente vê, talvez do Instagram, talvez de como a gente viu uma foto de família, como a gente viu um filme, para ficar no exemplo do livro. Passa um trem, e esse trem, na câmera de um filme, passa muito mais rápido do que na vida real. Acho que esse é um tipo de abordagem que põe em questão se o que a gente está retratando, se o que a gente está tentando transpor, exprimir, realmente tem a ver com a visão, com esse visível. Mas avancemos, gente. Não vamos se concentrar muito, eu vejo todo mundo notando todos esses detalhes. Me acompanhe. A gente está fazendo uma trajetória, um arco, para ver o conjunto. Eu retomo alguns pontos desses, principalmente das conclusões, mais ao final. Continuamos agora para o segundo momento da obra, o qual dessa vez eu vou chamar de motivo. Os motivos que pintam Cézanne são muitos, com grandes pinceladas, esboços rápidos ou técnicas impressionistas. Um rapto, um assassinato, sonhos, cenas imaginadas, depois uma natureza morta, uma mesa posta, banhistas em uma fonte, retratos, paisagens, autorretratos. Residência no campo, o movimento, o movimento, o movimento. Enfim, nos atemos à vista para uma montanha em sua terra natal, onde se revela um imenso vale verdejante. O que vamos encontrar nessa passagem? Vamos encontrar o motivo, e vamos ver que cada momento é determinado pelo conjunto dos outros. Vamos ver isso a partir de uma descrição técnica. Uma descrição ou um gesto de pintura que Cézanne busca, como se ele quisesse desaprender para aprender de novo. Ele diz assim: para representar a cor dos objetos, não era suficiente pôr na tela seu tom local, isto é, a cor que adquirem quando isolados daquilo que os cerca. Cada cor que vemos na natureza provoca, por uma espécie de repercussão, a visão da cor complementar. E essas complementares se excitam. Então, por exemplo, muito tecnicamente, para fazer o verde de uma relva, é preciso figurar nele também o vermelho, que fará o verde brilhar. Então, resultava desses procedimentos que a tela, não mais comparável à natureza, ponto a ponto, restitui, pela ação das partes, umas sobre as outras, uma verdade geral da impressão. Posto de outra forma, para todos os gestos que pouco a pouco fazem um quadro, só há um motivo: a paisagem em sua totalidade e em sua plenitude absoluta. Aqui Cézanne chamava justamente o motivo. Certo. Retomando. Cézanne está insatisfeito na infância porque odeia os colegas e acha eles insuportáveis. Está insatisfeito quando vai a Paris, acha que só mudou de lugar, o aborrecimento continua. Isso embora os seus quadros façam sucesso. Ele está insatisfeito porque não tolera discussões. O jovem Cézanne não tolera a discussão porque esta o cansa, e também porque nunca sabe argumentar. Ele está insatisfeito pela incapacidade de dominar situações novas. Insatisfeito porque tem medo de ser fisgado pelas mulheres. Aos 42 anos de idade, pensa que morrerá jovem e faz seu testamento. Aos 51, enfim, volta para os vales verdes da sua cidade natal, às vezes vai a Paris. Mas quando encontra os amigos, faz um sinal para não ser incomodado. Então nos perguntamos, o que lhe incomoda?
Cézanne tem uma devoção ao mundo sensível, mas à sua época há uma posição rígida entre teoria e prática. Incomoda, ele não consegue explicar por que deseja fazer uma pintura a partir da natureza. Ninguém entende. Ele não se encaixa. Então, o que significa o seu motivo? Palpites? Obrigado. Obrigado pelo apontamento. É sempre um esforço, eu acho, fazer a nossa palavra ecoar no auditório, não é? Essa satisfação dele não seria mais com relação a algo que ele não entende? Ou alguma coisa? Sim. Eu acho que eu vou só repetir a sua colocação, porque eu acho que o pessoal lá em cima, né, não consegue ouvir sem o microfone. Você disse, se eu entendi bem, que o autor vive um período histórico que seria uma das razões para a gente compreender esse sofrimento. E então você coloca, né, esse sofrimento, vamos dizer assim, atrelado à vida do Cézanne. Então, essa foi a colocação e é muito interessante, de fato. Ela talvez reflete, como a sua primeira colocação, o autor nesse personagem. Então eu aproveito para a gente também distanciar e recolocar as coisas, para daí a gente prosseguir para a minha leitura. Tudo bem? Eu vou aproveitar essa questão para lembrar que o Merleau-Ponty, o autor da obra, que vive no século XX, no início do século XX, ele está escrevendo. Ele escreve em 42, mas em 45 é publicado. Que período é esse? Com toda razão você colocou. É o período da Segunda Guerra. Um período de muito sofrimento, sem dúvida. Agora, o personagem é o Cézanne. O Cézanne está no século XIX ainda. Ele morre em 1906. O personagem, o artista que o Merleau-Ponty está contando, ele vive antes. Ele sofre a vida de fato antes. Mas se você veja, não é por acaso que a gente mistura. O autor reflete essa personagem no texto, se projeta nele. Ele está falando mais dele do que o autor, do que aquele pintor, o que ele escolhe para implicar esse sofrimento. Não é por acaso, eu acho, essa sua pergunta. Vou prosseguir, só para que a gente possa, então, extrair, né, alguns raciocínios desse primeiro sobrevoo. Segundo me parece, significa que Cézanne acreditou-se impotente porque não era onipotente. Ou seja, porque ele não era Deus. E, no entanto, queria pintar o mundo, convertê-lo inteiramente em espetáculo, fazer ver como ele nos toca. Como se ele dissesse:
E essa aqui é uma colocação minha. Pega esses olhos aqui e vê. Pega esses meus olhos e vê. Veja agora o que eu estou vendo. O que é impossível, não é mesmo? Vocês não têm como estar sentado onde eu estou sentado e ver o que eu estou vendo. Então, estamos vendo essa trajetória de vida, a vida do artista, do pintor Cézanne. Estamos vendo desde o seu último mês de vida, com 67 anos de idade, e fazendo voltar até a sua infância. E vendo assim, fica claro que já havia uma relação entre a constituição esquizoide e a obra de Cézanne. Isso já se indicava, eu acho que por todo esse sofrimento. Só que essa incerteza e essa solidão que Cézanne, ao longo da vida, transparecia, não se explicava, no essencial, por sua constituição nervosa, não se explicava por sua doença, mas pela intenção de sua obra. Qual a intenção? Ele queria pintar o mundo, convertê-lo inteiramente em espetáculo, fazer ver como ele nos toca. Esse é apenas um lado, mas é o que eu chamaria de verdade. A verdade do pintor. Ele sofre porque ele quer pintar o mundo. Agora, bom, eu acho que eu vou reforçar só uma coisa aqui. Como é que vocês estão? Por que ele sofre? Eu tenho essa hipótese de que ele sofre porque ele quer pintar um mundo e essa é a verdade dele. Segundo a gente entende hoje, é uma esquizofrenia. É uma maneira de ver o mundo que não é compatível com as explicações da época. Ele é incompreendido também porque ninguém consegue localizar essa maneira de ver o mundo. Mas você vê, isso é a gente olhando hoje, né? Falando de estética numa universidade, né? Falando sobre um livro de estética, né? Que passou por uma tradição que tentou entender esses problemas, né? Na época do Cézanne, não. Essa é a minha hipótese. Eu acho que a gente devia acompanhar um pouco mais. Eu vou fazer assim, eu me preocupo um pouco com o fato dessa obra ser complicada mesmo, ambígua, né? Se a gente consegue fazer essa leitura juntos, mas eu acho que eu vou pedir para vocês terem um pouco mais de paciência comigo e a gente avançar um pouco mais, tudo bem? Bom, nos parece, à primeira vista, que a vida de Cézanne trazia em germe a sua obra. Isso porque vemos, através dela, as circunstâncias da vida, carregando-as de um sentido que tomamos de empréstimo da obra. E é certo que a sua vida não explica a sua obra. Só que, por um lado, o sentido da sua obra não pode ser determinado pela sua vida, o que é ambíguo. Pois bem, é certo que a vida não explica a obra, mas é certo também que elas se comunicam. Isso porque a verdade que essa obra pode fazer exigia essa vida, esse corpo. É importante a palavra verdade nesse contexto. A verdade, eu vou repetir, esse é um trechinho, né? Não por acaso aquele trecho lá do começo. A verdade é que essa obra por fazer exigia essa vida. E é importante também porque mostra um corpo sensível, um ser no mundo. Posto de outra forma, a liberdade como a verdade nunca está pronta. Se há uma liberdade, como foi a de Cézanne, que busca a realização da expressão do que percebe, o que há de incompletude e insatisfação nessa realização já não será falha ou dúvida, mas também
certeza de que aquilo que nos aparece, ao mesmo tempo, nos escapa. Vamos tentar retomar agora isso aqui para ver se fica um pouco mais fácil, né? Em vida, Cézanne nunca esteve satisfeito. Ele busca a realização do que percebe. Ele aguarda o assentimento dos outros, a prova do seu valor. Mas ele só vê ao seu redor a miséria da sua vida. Mas a miséria de sua vida empírica. Ele vê essa vida como uma sucessão de tentativas fracassadas, frustradas. Eis porque ele se interroga, sempre insatisfeito. Ele se interroga, insatisfeito, porque os outros não podem ver o que ele vê, o seu motivo. Então, ao mesmo tempo, a pintura foi o seu mundo e a sua maneira de viver, e a sua liberdade. Uma liberdade incompleta. Como afirma Merleau-Ponty, se há uma liberdade verdadeira, só pode ser no curso da vida. E ela é ambígua. Porque não deixamos de ser o mesmo. Então nunca somos determinados, mas nunca mudamos. Retrospectivamente, sempre poderemos descobrir em nosso passado o anúncio daquilo que nos tornamos. Mas cabe a nós compreender as duas coisas ao mesmo tempo, sem romper nossos vínculos com o mundo. Eu acho que essa parte, inclusive me colocando aqui nessa leitura, é a parte que mais me interessa. Como que a gente pode viver uma vida sendo livre, por nossa conta, autonomamente, decidindo tudo o que eu vou falar, as próximas palavras que eu vou colocar exatamente agora, não estão escritas ainda. Mas quando eu terminar esse evento, ou daqui, digamos, não sei quanto tempo eu tenho. 10 horas e poucos minutos. A gente já vai saber o que quis dizer isso tudo. Retrospectivamente, o significado das ações na vida do Cézanne explicam, mas não o suficiente. Ele busca uma verdade, a verdade dele. No entanto, o que ele tem de liberdade é uma liberdade incompleta. Bom, o ensaio vai concluir com uma consideração sobre psicanálise, de Freud. Uma consideração sobre Leonardo da Vinci. Fazendo uma análise dele também. Mas eu não sei se isso ajuda a entender melhor o texto. Talvez eu ficaria com uma única frase que eu acho que é o que reforça essa relação crítica com relação à razão científica da época. E com sorte, evita também alguma angústia por esse final cheio de ambiguidade. Né? Porque ao invés de explicar tudo, esse texto, ele complica tudo. A consideração sobre psicanálise, ela diz assim: esse método, essa abordagem, ele está falando de uma psicanálise ainda do Freud, ela não é feita para nos dar, como a ciência da natureza, as relações necessárias de causa e efeito, mas para nos indicar relações de motivação, que por princípio são simplesmente possíveis. Uma outra maneira de concluir, se vocês preferirem, é um pouco mais abrangente do que essa fonte. Ela é de um texto chamado Conversações, mas que eu acho razoável, né, para ajudar a ficar com alguma coisa desse texto, para colocar lá com essa caneta preta no dia do vestibular. Ela tem a ver com essa relação entre verdade e mundo percebido, ciência e percepção, ou simplesmente o concreto e o sensível. Então, se alguém preferir uma conclusão, digamos, mais política, ela ficaria assim: em ciência não podemos nos vangloriar de chegar, pelo exercício de uma inteligência pura e não situada, a um objetivo livre
de qualquer vestígio humano. Isso em nada diminui a necessidade da pesquisa científica. Isso apenas faz justiça a todos os elementos da experiência humana e, em particular, nossa percepção sensível. É uma opção também. Eu acho que eu já estourei meu tempo, mas assim... Merleau-Ponty afirma que a pintura foi para Cézanne o seu mundo, a sua maneira de existir. Ele queria pintar o mundo, a paisagem em sua totalidade e em sua plenitude absoluta. Fazer ver como ela nos toca. Ele sofre, se interroga, insatisfeito, porque os outros não podem ver o que ele vê, o seu motivo. A vida dele trazia em germe a sua obra? Não. Por um lado, o sentido da obra de Cézanne não pode ser determinado por sua vida, pelos fatos, pela historinha que conta depois, que resume a vida dele. Ou pelo menos esse é um lado. Por outro, enfim, deixa eu reforçar isso aqui só para terminar bem. Não conhecemos melhor pela história da arte, pelas suas influências, nem pelos procedimentos e nem mesmo pelo seu próprio depoimento sobre sua pintura. A vida de um autor nada nos ensina. Os seus próprios testemunhos são cegos para sua significação. Então, por um lado, é certo que a vida não explica a obra, mas por outro, é certo também que ela se comunica. Isso porque a vida que essa obra, por fazer, a verdade, perdão, é certo que a vida não explica a obra, mas por outro, é certo também que ela se comunica. Isso porque a verdade que essa obra por fazer exige, a verdade é que essa obra por fazer exigia essa vida, esse corpo. Merleau-Ponty afirma que se há uma liberdade verdadeira, só pode ser no curso da vida. E ela é ambígua. Porque não deixamos de ser o mesmo. Então, nunca somos determinados, mas nunca mudamos. Retrospectivamente, sempre poderemos descobrir no nosso passado o anúncio daquilo que nos tornamos. Mas cabe a nós compreender as duas coisas ao mesmo tempo, sem romper nossos vínculos com o mundo. Eu passei, mas eu preciso de mais só 2 minutos, porque, vocês vejam, é um texto muito ambíguo, não é? Ele não dá assim, uma explicação clara, ele não esclarece nada. E, no entanto, a gente tem respostas objetivas na nossa prova, não tem? Bastante objetivas. Na primeira fase, a gente vai ter que comparar algumas frases, alguns termos, de repente um excerto, marcar um X, verdadeiro ou falso. Complicado, a gente está lidando com um autor da estética. Então, eu peço uma especial atenção para a terminologia, para a gente localizar ele na estética, no período histórico, lembrar essas palavras-chave que percorrem o texto e garantir que ele não se confunda com os demais. Numa segunda etapa, para aqueles que estiverem dispostos a dividir conosco aqui na reitoria, né, uma carteira na filosofia, a dissertação de algumas linhas sobre essa obra exige um desafio que eu acho que não necessariamente recai nessa objetividade. Por um lado, mais fácil, porque tem um pouco mais de espaço para discorrer. Por outro, não esquecer que essas relações precisam demarcar essa ambiguidade. Deixo uma última pergunta, uma última frase, talvez, que eu acho que ilustra essa ambiguidade. E essa pergunta seria assim: quando você aperta as 2 mãos, uma sobre a outra, é a esquerda ou a direita que sente? Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado por terem vindo.